Vocês pediram, então eu trouxe a carteira de $50. E anota aí, o primeiro ativo será um ETF. Essa carteira toda será de ETF, fica mais fácil para você. Anota aí, o primeiro é o VOO. Esse é um ativo lá da Bolsa Americana, por isso que é só VOO, não tem o 11, porque é para você comprar lá fora. É um ETF que vai buscar a Bolsa Americana, o S&P 500. E para vocês entenderem de onde surgiu essa minha ideia maluca, na verdade não é uma ideia só minha. Eu tava na casa do Gui Zanin, meu amigo, visitando ele, que o filho dele nasceu, um fofo, um querido, e aí a gente conversou e falou, vamos fazer uma carteira de $50? Vamos. Então, esse é um vídeo com a participação do meu querido amigo Gui Zanin, que tá aqui. Vem cá, Gui. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado. Prazer aí. O prazer é da comunidade, da família, de todo mundo junto. Primeiro ativo da nossa carteira é o VOO, segue o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Por que o VOO? Então, Mira, eu acho que é importante todo mundo entender, o simples às vezes é melhor que o complexo, né? Às vezes a gente fala, poxa, qual que é a melhor empresa, com aquela ideia mais inteligente, aquela small cap que ninguém sabe. Mas assim, quando a gente vê, principalmente os grandes gestores internacionais, a maior parte das empresas, elas, boa parte, perdem pro mercado americano, pro S&P 500, que foi a classe de ativos que mais subiu nos últimos anos, o país que teve o melhor retorno. Então, nas últimas décadas. Exatamente. E a grande vantagem do VOO, que ele é um ETF extremamente barato. Para ter uma ideia, você paga apenas 0,03% de taxa de administração ao ano. Isso aí, a cada R$10 mil é apenas R$3. Imagina, pagar para quem que vai aceitar por R$3? Os ETFs têm. E é diferente do mercado brasileiro, onde taxa de administração do ETF é muito baixa, se comparado ao restante do mercado brasileiro, mas é 0,5%, não é 0,05, 0,03. Aqui é 0,5%. 0,3 até tem, mas é bem mais difícil. Lá nos Estados Unidos é muito menor a taxa de administração, então faz muito sentido investir. E investir em ETF, essa carteira vai ser toda de ETF. Por quê? É mais fácil. Como o mercado americano tem mais de 4 mil empresas, fica muito difícil de você pegar aquela agulha no palheiro. E você tem um mercado de ETF que ele é gigantesco. Só de renda fixa, ETFs de renda fixa tem nessa carteira, lá no mercado americano são mais de 800 só de renda fixa. Então você não precisa pegar e escolher o ativo, você não precisa ser o gênio que vai descobrir qual é o melhor ativo. Você pode escolher a classe de ativo. O VOO é uma escolha, eu diria, até um pouco defensiva e óbvia, muitos na internet falam do VOO, porque é seguir a Bolsa Americana. A gente começa pelo óbvio, mas não só o VOO. Depois do VOO, a gente tem o VNQ. Por quê? Porque tem uma coisa que o americano gosta, é de construir casa, comprar casa, vender, alugar, fazer tudo isso. E o VNQ, ele está exposto ao mercado imobiliário, ao que a gente chama de real estate, o que é parecido com os fundos imobiliários. Não é exatamente igual, porque fundo imobiliário não é como os REITs que a gente tem lá nos Estados Unidos. Lá são empresas, aqui são fundos. É tipo assim um primo distante, mas a gente tem esse VNQ, que é um ETF que vai se expor ao mercado imobiliário. Não é isso? Perfeito, Mira. E assim, o grande destaque dele, né, que a gente sai daquele mercado imobiliário tradicional que a gente vê nos FIIs no Brasil, né, que é shopping, é logística, mas, por exemplo, lá tem, para ter uma ideia, data center, que é algo que tem crescido expressivamente. Hospital. Se você, por exemplo, já foi visitar o Empire State, ele é um REIT. Se você já foi em Las Vegas, no Caesar Palace, ele também é um REIT. Então, olha a quantidade diferente de gamas de produtos apenas no mercado imobiliário. E a vantagem de um ETF, novamente, você pega uma cesta de produtos expostas no mercado imobiliário da maior economia do mundo. Que gosta de mercado imobiliário, uma economia crescente, como diz o Warren Buffett, nunca aposte contra a América, né? Então, é um mercado crescente, é uma escolha até meio que óbvia, para quem não conhece pode ser novidade, mas o VOO e o VNQ são escolhas assim, faz total sentido, empresas imobiliárias dentro
dentro de uma cesta, eu acho que faz muito sentido para a carteira. É uma parte um pouco mais, talvez, conservadora. Tem um pouco, ainda tem outro um pouco mais conservador, mas também, no final, tem um outro ETF que é uma pimenta mais interessante. Não diria uma pimenta, mas ele tem uma pegada um pouco diferente que eu acho que vocês vão gostar. O VNQ também tem uma taxa de administração muito baixa, né? Isso facilita. E uma outra coisa, todos eles pagam dividendos, né? Exato. Essa é uma das grandes diferenças do mercado de ETFs do Brasil e dos Estados Unidos, apesar de recentemente ter mudado essa regra, né? Assim, no Brasil, mas tem um ativo no Brasil, não dá para comparar, né? Assim, o Brasil está melhorando? Está. De repente, daqui a vários anos vai ser um mercado bem mais interessante em se tratando de ETF? Vai, eu acredito que sim. A B3 trabalha muito para isso. Mas não dá para comparar. É muito diferente o mercado americano. Os dividendos, de uma maneira geral, nos Estados Unidos, eles pagam imposto de renda, mas você recebe dividendos nos ETFs, nas ações. Você tem todo um planejamento que você pode fazer de recebimento de dividendos, que é muito interessante. E eu sempre disse isso há, 10 anos, eu prefiro ETF nos Estados Unidos do que no Brasil. O Brasil era meio que BOVA 11 e não tinha quase nada. De uns 3 anos para cá, melhorou muito, mas ainda está muito aquém do mercado americano. Exato. E assim, é óbvio que eu gosto de brincar, Mira, que, poxa, você não vai para os Estados Unidos e vai querer comer uma feijoada, né? Então, que é uma coisa muito brasileira. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem que entender como é que são as regras. Lá, o ETF, ele paga dividendo, diferentemente da maior parte do Brasil. Mas você tem que aproveitar para reinvestir esse dividendo e fazer a bola de neve. O VNQ, naturalmente, assim como os fundos imobiliários do Brasil, paga dividendo. Normalmente ele é trimestral. Alguns REITs pagam um dividendo mensal, mas a grande vantagem dele é porque eles podem valorizar ao longo do tempo, além de você receber o dividendo. Inclusive, essa foi uma das classes ativas que mais subiu até do que a bolsa, em vários estudos demonstram, nos últimos 10, 20 anos. Por quê? Porque o mercado imobiliário americano tem tido um boom significativo e ainda você tem um dividendo, uma receita recorrente. Não é tão alta quanto no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma taxa de juros alta, ele requer um dividendo maior, mas ainda assim é um dividendo considerável e você pode ganhar com a valorização. Isso aí é importante que você disse, que não é tão alto quanto no Brasil, se a gente pensar em percentual, né? Só que você está ganhando dólar mais o dividendo, né? Perfeito. Então, assim, você tem a proteção do dólar. Se o dólar disparar, teu investimento cresce. Porém, se o dólar cair, seu dividendo realmente diminui. Mas, no longo prazo, é uma proteção interessante. Exato. A gente fala que o Brasil não é uma ilha, né? E a gente está inserido num contexto global. As coisas, se elas ficam mais caras nos Estados Unidos, infelizmente, eles exportam inflação e a gente sofre mais. E a nossa moeda, infelizmente, ao longo aí dos últimos anos, tem sofrido bastante. O investidor que ganhou uma remuneração lá fora, né? Seja em dólar ou outra moeda forte, né? O euro, ele não só se protegeu pela questão cambial, mas também fez uma remuneração muito acima da média. Então eu acho que é importante a diversificação e atrelar essa remuneração como um fator bem relevante para quem tem carteira. Maravilha. Já falamos 2, vamos para o terceiro, que é o GOVT. Esse é um ETF voltado à renda fixa americana, os títulos americanos, e é também uma parte conservadora, talvez até mais conservadora da carteira, porque tá ali bem voltada à renda fixa americana, mas esse não é o ETF para você fazer reserva de emergência em dólar ou para você guardar dinheiro para uma viagem. Vou para Disney, vou guardar dinheiro. No final a gente fala um ETF voltado para isso. Esse aqui é para investir em renda fixa americana. Se você pensa em investir em renda fixa americana, esse ETF, o GOVT, ele tem ali vários títulos de renda fixa, títulos do Tesouro Americano de vencimentos diferentes dentro dele, vai pagando dividendo, ainda mais agora, né? Juros americanos perde 5%, dólar mais 5%. Exato, eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está com uma das maiores taxas de juros nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Então, assim, você está falando dos títulos do Tesouro Americano, que são considerados hoje os títulos mais seguros, né? Se fala que o Tesouro Brasileiro é uma renda fixa de risco zero, mas tem o risco Brasil. Os Estados Unidos, historicamente, nunca deram um calote. E você está tendo uma moeda forte com uma remuneração acima de
de 4, 5, 6%, dependendo do título. Esse GOVT, a grande vantagem é que ele pega de vários vencimentos e vai compondo a renda fixa americana. Então, assim, ele é a maior exposição, boa parte deles é pré-fixada, então você tem um risco, tem uma oscilação, não é que nem o CDI que só sobe, ele acaba oscilando um pouco, mas você vai ganhar de dividendos próximo à taxa de juros americana, que hoje está em 5%. Sim. E você, além de ganhar um dividendo, e esse dividendo é mensal, essa é uma das grandes vantagens, você também pode ganhar com a marcação a mercado. Pode perder também. A gente tem que lembrar que a renda fixa, ela oscila. Mas eu brinco que a renda fixa americana, ela oscila, mas não quebra. E tem uma outra vantagem que o ETF ele não vence, né? Se você compra o título, o bond lá, o que vai acontecer? Uma hora vai vencer, o dinheiro volta. O ETF você tem lá, ele vai ficar eternamente. Quando você tiver na carteira, eternamente você vai receber Rendendo. todos os meses lá, pagando, valorizando e vai embora. Então, é uma alternativa para quem, não diria alternativa, é uma das várias opções para quem quer investir em renda fixa americana, o GOVT. Assim, como a gente falou, mais de 800 ETFs só de renda fixa, mas o GOVT é uma escolha muito interessante. Tem ETF de renda fixa alavancado 2 vezes, 3 vezes, tem desalavancado, tem isso, tem um monte de coisa. O GOVT, acho que para botar um pé lá é interessante. Não para caixa, isso a gente vai falar depois, mas eu acho que é bem legal. Depois do GOVT, o quarto ETF dessa recomendação, lembrando que, de fato, sim, é uma recomendação, porque eu sou analista CNPI, o Gui é analista CNPI, nós somos profissionais. CNPI é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Só analistas CNPI podem fazer recomendações públicas de ativos de Bolsa de Valores, como a gente está fazendo aqui para vocês. O próximo ETF é o IAU. Eu sei o que é, mas vou deixar o Gui falar. O que é o IAU? Legal. Ele é um ETF da BlackRock, que é uma das maiores, se não a maior gestora do mundo, e ele investe em ouro. Se vocês pararem para pensar, a gente está fazendo aqui uma carteira até bem conservadora, né? Títulos de renda fixa, ouro, imóveis, SP500, e é exatamente isso. É tentar pegar classes de ativos. Esses ETFs seriam normalmente os maiores e as maiores proxies de cada um dos mercados. Se tiver uma grande crise, provavelmente o ouro vai se valorizar. A renda fixa vai continuar rendendo. Se o mercado continuar crescendo, o SP500 vai bem, o mercado imobiliário vai continuar rendendo seus dividendos. Então notem que as sugestões, e principalmente o ouro, ele é uma forma defensiva de você poder aplicar sem precisar comprar a barra, né? Sim, sem carregar no bolso uma barra de ouro, né? Exato. Então, quando você vê que o ouro está subindo no mundo, o IAU, ele é o melhor exemplo disso. Existe um outro ETF que se chama GLD, que ele compra empresas que extraem ouro. Mas quando a gente olha historicamente... É um pouco diferente, né? Comprar empresa... O IAU, ele tem uma performance melhor. Sim. E você está comprando exatamente o preço, a variação do ouro, tá? Através de um ETF. E muito mais barato, muito mais fácil. Em momentos de crise, o ouro, ele é o ativo de segurança. O mundo inteiro corre pro ouro, né? E como o Gui falou, S&P 500, real estate, um pouco de renda fixa, um pouco de ouro, é uma carteira defensiva, é uma carteira interessante, até porque como a taxa de juros nos Estados Unidos está alta, você está ganhando muito bem de várias formas, não precisa também, caramba, não consigo ganhar na renda fixa, não consigo aqui e ali, vou ter que ir pro risco, não tem necessidade. Talvez no futuro seja necessário, mas até lá, se for necessário, a gente modifica a carteira, a ideia é que ela sofra modificações sempre que necessário, mas é uma carteira que tem uma composição bacana, serão 5 ETFs, por isso falta um, ainda vai ter um bônus, a gente ainda vai falar de outras coisas, mas o último ETF da carteira de $50 é o QYLD, que é um ETF voltado a lançamento coberto, covered call. O que é isso? Para quem nunca ouviu falar em opções, você lança uma call, você tem o ativo, aí você vende uma call com strike um pouquinho acima e você ganha aquele prêmio. Mira, não entendi nada. Realmente, isso é um passo um pouco além, é para quem já conhece de opções, mas é uma maneira que você tem no mercado financeiro para dar uma remunerada. Então você ganha aquilo ali e ganha mais um cafezinho, mais uma quirelinha em cima.
Esse ETF, ele faz isso, ele compra os ativos, lança a call coberta para rentabilizar, para conseguir um retorno ainda maior, que é bem significativo, né? Exato. A grande vantagem do QYLD é você estar exposto às empresas de tecnologia, e a gente está falando de NVIDIA, Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon. Então, assim, as empresas que hoje são consideradas, que estão na vanguarda, principalmente de inteligência artificial e tudo mais. Só que ele também busca, com essa estratégia de lançamento coberto, gerar uma renda, que é uma renda expressiva. A gente está falando aí nos últimos 12 meses, depende do período que vai estar esse vídeo, mas é próxima a 12% ao ano. Em dólar. Em dólar. É óbvio que tem um parênteses. E qual que é esse parênteses? A estratégia de lançamento coberto, para quem não conhece, eu sei que o professor Mira tem várias aulas, inclusive, sobre isso, né? Mas a galera que já está acostumada sabe que ela dá uma limitada no seu ganho. Não dá para você ganhar se o ativo subir 100%, 200%. NVIDIA explodiu. Vai subir tanto quanto. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Mas se o mercado continuar subindo, ou mesmo se ele ficar lateral até cair, de qualquer forma, ele vai gerar um bom dividendo para o investidor. Então, eu brinco que esse aqui é um pouquinho uma pimenta, porque ele vai oscilar com as empresas de tecnologia. Então, teoricamente, ele vai oscilar mais. Mas, dentre essas opções, a vantagem do lançamento coberto é que ele, no mínimo, faz um colchão de liquidez, até para daqui a pouco comprar mais, aproveitar, e se continuar subindo, você ainda vai ter uma remuneração mais o dividendo. Para uma carteira que tem ativos um pouco mais conservadores, o QYLD, ele é a pimentinha. Uma pimenta que paga bem, né? Dólar mais 12, né? Assim, não é que ele vai pagar isso. A gente não pode garantir que o futuro a Deus pertence, mas ele tem pago de forma bem interessante. O mercado tem crescido com a perspectiva de corte de juros. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas o mercado inteiro acredita que os Estados Unidos vai cortar os juros. Então o mercado acionário tende a continuar andando bem e o lançamento coberto tende a continuar funcionando muito bem. Porém, é um ativo de mais risco. Talvez você esteja... Qual a corretora tem que abrir, não sei o quê? O Gui era o analista responsável por carteiras lá na Avenue. Não é à toa. Ele não está aqui só porque ele é meu amigo. Ele é um dos maiores especialistas em mercado americano que tem no Brasil. SFA, SNPI, fazia todas as carteiras lá da Avenue e um monte de coisa. Então ele respira mercado americano há não sei quantos anos, né? 15 anos. Então, 15 anos. Então aí ele vai falar para você abrir conta na Avenue. Mas o Inter, o BTG, o Itaú, através da Avenue, tem um monte de corretora aí que você consegue fazer esses investimentos. E uma outra coisa, muitas corretoras não te permitem investir em todos os tipos de ativos quando a gente está falando de mercado americano. Geralmente só as corretoras americanas é que te permitem operar opções, um monte de coisa. Só que ETF, todo mundo deixa. E ETF é tipo assim, é o básico. Então você consegue só através de ETF fazer tudo que você quer fazer na Bolsa Americana. Perfeito. Eu acho que assim, as pessoas ficam preocupadas às vezes com corretoras, com tentar maximizar o retorno. Mas gente, faz o simples. Pega a corretora que te oferece a mais facilidade para abrir conta, para você ter uma pequena primeira experiência boa. Menor corretagem. Menor corretagem, menor spread, porque se você mandar o dinheiro para fora, tem um spread, infelizmente, a gente tem que pagar, mas assim, tenta reduzir isso, pegar algum desconto. Eu acho que o importante não é a plataforma, e sim o investidor começar. A partir desse momento, vai ser muito mais fácil. Vai ser o mais importante. Esse aqui é só o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que vocês pediram, eu e o Gui vamos fazer aqui no canal, mas tá faltando um ETF que é um bônus. Já tem aí o VO, o VNQ, o GOVT, o QYLD e o IAU, mas se você quiser fazer uma reserva de emergência, um caixa lá nos Estados Unidos, qual ETF, Gui? Então, Mira, eu acho que o grande destaque, e o pessoal sempre me pergunta, é qual que é o CDI nos Estados Unidos, né? O equivalente ao Tesouro Selic, o CDI. Exato, assim, aquele título que não oscila. Que o GOVT, ele é pré-fixado, então ele tem uma oscilação. Mas um dos ETFs que menos oscila é o TFLO. Esse, ele compra apenas títulos floating, ou seja, flutuantes. Ele flutua conforme a taxa de juros. Se a taxa de juros tiver 5, ele vai pagar 5. Se a taxa de juros vier a 2, ele vai pagar 2. Então, no momento atual, ele está pagando muito bem. E aí, quem quer viajar,
quem quer deixar um dinheiro parado? Recentemente, estava num evento. Poxa, vou viajar, deixei o dinheiro nesse ETF. Saí. No dia seguinte, você já vende ele, o dinheiro já entra na sua conta e você já gasta lá fora. Então, eu acho que ele é a forma mais estável, porque você não vai ver muita oscilação na sua carteira. E, como o nome diz, nos Estados Unidos é renda fixa. Ou seja, ele te rende quanto? Conforme a taxa de juros americana. Tá? Mas você vai receber todo mês o dividendo, que é essa renda, e o preço vai ficar ali estável. Então, aquela sugestão para quem está simplesmente querendo deixar o dinheiro parado. Que acho que já comentou várias vezes, né? O pessoal não pode só investir em dólar. Nunca compre dólar. Eu sou radicalmente contra você comprar dólar. Dólar, quem comprava era a sua avó. Botava embaixo do colchão, porque antigamente você não tinha muito o que fazer. Era overnight, era um desespero, era não sei o quê. Hoje em dia, graças a Deus, evoluímos. Temos um mercado mais evoluído. Então você nunca vai comprar dólar. Você vai investir em ativos ou no exterior ou aqui no Brasil e que sejam dolarizados, porque aí você vai ganhar dólar mais alguma coisa. Se você comprar o dólar esperando apenas a valorização do dólar, você vai ver que historicamente ele perde do CDI. Eu não lembro se perde da poupança, mas do CDI ele tomou uma surra. Agora quando você pega dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 10, dólar mais 12, aí é outro papo. Por isso que você tem que investir em ativos dolarizados. Investir em ativos em dólar. Aí faz sentido. Fica aí a sugestão para quem quer um ativo para caixa, reserva de emergência em dólar, viagem no exterior. Quando você manda dinheiro para o exterior para investir, você paga menos imposto. Então, é interessante para quem está planejando viajar e tudo isso. Não é, Gui? Perfeito. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, quando você manda o dinheiro para investimentos, o IOF é 1. Quando você manda para cartão, poxa, vou gastar cartão de crédito ou cartão de débito, normalmente é outro que é maior. Bem maior. Uma estratégia que dá para fazer, um hack financeiro, é você manda para investimentos, deixa no ETF de caixa, depois de um tempo resgata ele e manda para sua conta para você gastar lá fora. Então você paga menos IOF e, consequentemente, ainda tem a rentabilidade. Ainda tem a rentabilidade do ativo. É um truque financeiro que é totalmente legal, correto, desde que você mantenha ele pelo menos algum tempo investido, e é uma forma de você tentar melhorar a sua performance. Gostaram da carteira de $50? Você trocaria algum ativo? De repente pega o TFLO, troca pelo GOVT? Pode ser? Pode ser. Bota aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira carteira, o que mais vocês querem saber sobre investimento em dólar, e se vocês querem que o Gui volte aqui no canal. Vocês querem? Coloca aqui nos comentários. Gui, obrigado. Obrigadão. Foi um prazer e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.